Agora sim. Estava com problema aqui no cabo. Não queria conectar no carregador, mas conseguimos. E eu nem vou mexer muito aí não. Vou deixar vocês mais paradinhos hoje. Hoje vocês estão aqui mais para baixo. Dei um jeito de entrar. Mas espero que vocês estejam bem. Espero que ontem tenha sido um dia mais do que especial, claro, do que todos os dias, né? Todos os dias são um marco em nossas vidas, principalmente nós mulheres. E hoje nós iremos para mais um capítulo do livro Para Toda Mulher que Já Amou, né? Nós vamos conseguir fazer essa live hoje, nem que eu fique aqui. Tudo certo? Qualquer coisa vocês vão me avisando, mas eu não vou me estender muito não, tá? Esses dias eu tava percebendo umas coisas e eu fui na cidade, né, e aconteceu uma coisa por lá e isso me atravessou demais. E tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui nessa quase uma semana, né? Então, as mulheres aprenderam a carregar peso antes mesmo de aprender a existir, né? E talvez seja por isso que tantas nem conseguem descansar de verdade, tá? Eu vou deixar eu mandar aqui para as meninas, porque eu falei que iria avisar elas aqui e não avisei. Tá, pronto. Ótimo, ótimo. E a gente consegue, pronto. E aí a gente consegue seguir, tá? Como a gente falou, o problema nunca foi só o cansaço físico, né? O problema é todo um peso invisível, vamos se dizer assim, tá? Então, o peso de você precisar descansar e ainda assim sustentar uma imagem. Quando a gente fala descansar, não é só esse físico, tá, gente? A gente não se prenda a isso. Nós estamos já no sexto capítulo, né? Então, muita coisa já aconteceu até aqui. Não somente nesse pequeno pedacinho de papel, tá? Mas naquele grupo, o que tá acontecendo ali? O que virou esse movimento? Tá cada dia mais lindo, né? Cada dia mulheres se reencontrando, mulheres ali driblando mesmo essa autossabotagem e chegando no alvo, chegando ali no que realmente faz sentido para elas, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho desse peso, né? De precisar sustentar ali que seja, precisar tudo entre aspas, tá? Que seja o emocional, que seja a família, que seja relações. Se ontem foi Dia das Mães e muita coisa foi acontecendo também em várias histórias. Conversei com várias mulheres, então esse sustentar a própria sobrevivência, né? Então, chega uma hora em que a mulher ela não sabe mais quem ela seria sem esse peso, sem essa bagagem, sem essa mochila, que até a gente fez essa semana um exercício incrível, tá? Então, imagina que todo esse peso foi nele que você construiu uma identidade, tá? Tudo bem?
E eu fiquei esses dias, a cena que eu comentei com vocês, eu fui na cidade e eu vi uma senhora, né? Ela já tinha, sei lá, seus 85 anos, mas ela tava bem, tava firme e tudo, né? E eu fiquei olhando, ela tava saindo do mercado cheia de sacolas, muitas sacolas, muitas sacolas. Tinha sacola com 1 litro de detergentes e tinha coisas pesadas, acho que parecia 1 litro de leite, alguma coisa pontuda, sabe? E ela tava com um pezinho no ombro aqui, ela tava segurando na mão, ela tava segurando a chave do carrinho dela. E era nítido que ela tava cansada, assim. Ela tava já... Eu com a Agnes no colo e eu corri ali, eu olhei e falei, meu Deus, eu não consigo nem fazer nada, mas eu olhei aquilo e vi um senhor, um rapaz, os dois chegando junto ali e perguntou pra ela, você quer ajuda? Deixa eu te ajudar. Já chegando, pegando as sacolas, ela olhou e no automático falou, não precisa, eu consigo. E foi, e só foi. Entrou, conseguiu chegar no carro, ainda derrubou ainda o requeijão no chão, mas ela conseguiu, tá? E ela falou que conseguia, ela conseguiu. Mas vocês percebem o quanto que isso dói? Tá? Mas as mulheres, elas realmente conseguem. O que elas quiserem, elas realmente conseguem. Conseguem continuar quebradas. Quebradas, quando eu falo, é aqui, despedaçada por dentro. Elas conseguem sorrir em dias que elas estão devastadas, tá? Elas conseguem trabalhar mesmo quando elas estão emocionalmente cansadas, exaustas. Cuidar de todo mundo ali enquanto ela se sente ainda abandonada, mas o mundo ainda começou a aplaudir isso, como a gente falou no sábado, né? Como ela é forte e tal, enfim. Mas quanto dessa força foi você sobreviver? Por sobrevivência. Dos seus, de você e dos seus, principalmente, tá? Então temos uma balança aqui, potência, e aqui o endurecimento, o rígido, tá? A casca. A potência, ela expande uma mulher. Já a sobrevivência, ela vai contrair. E muitas mulheres aqui, nesse movimento que tem todo se estruturado, tá? Elas passaram tantos anos sobrevivendo que ela já nem lembra como é viver sem estar nesse estado de alerta. E às vezes não é nem voltar a ser, como eu sempre falo. Uma coisa nova, uma criatura nova sempre se faz, tá? Mas o corpo, ele nunca vai repousar. A sua mente, ela nunca desacelera. Seu coração, ele nunca sente uma segurança suficiente para ela esse sentir, a sua intuição, ela poder fluir e existir ali. Até para você relaxar, que seja, tá? E aí, aos pouquinhos, a vida vai ficando sem presença. Vocês estão conseguindo compreender, tá? Só que você continua acordando, você continua produzindo, continua funcionando. Só que por dentro, muita coisa tá ficando distante. E aí, talvez, esse capítulo de hoje, que é o capítulo 6, tá? Capítulo 6, ele vai falar um pouquinho mais sobre as perdas que o mundo não vê, tá? Só que não é perdas óbvias, não são essas perdas óbvias. Talvez ele vai falar um pouquinho mais sobre as pequenas mortes emocionais. Tanto se fala sobre as mortes, mas o que são essas verdadeiras mortes? O que é realmente morrer por dentro, tá? E aí essas pequenas mortes emocionais que foram acontecendo silenciosamente ali,
dentro de cada uma de vocês, enquanto a gente só tentava dar conta do quê? Da vida, da sobrevivência. Porque existem perdas que não recebem flores. Ninguém manda mensagem, ninguém pergunta como você tá, ninguém percebe, tá? Mas essas perdas, elas mudam completamente o jeito que você vê e que você ocupa o mundo, que você se posiciona ali. Tudo bem? Então, tem mulher que... eu vou conseguir ler, a gente vai ler aqui, para depois a gente comentar um pouquinho mais. Como eu falei, eu não queria estender muito, tô com alguns problemas técnicos no cabo desse aparelho, mas se der a gente estende, tá bom? Mas o capítulo 6 do livro Para Toda Mulher que Já Amou, as perdas que o mundo não vê. Existem perdas que recebem flores, visitas e palavras prontas. E existem perdas que acontecem quase que em silêncio. As segundas costumam ser as mais difíceis de atravessar, porque além da dor, existe a separação e a sensação de invisibilidade. Como perder uma mãe muda algo profundo dentro de uma mulher. Mesmo quando a filha já é adulta, uma parte dela continua filha para sempre. Há perguntas que só a sua mãe ou uma mãe responderia, gestos que só ela teria, memórias que parecem respirar dentro da casa mesmo depois que ela se vai. Quando uma mãe parte, muitas mulheres descobrem que o luto não acontece em linha reta. Há dias em que parece suportável. Há outros em que a ausência chega inteira por causa de um cheiro, de uma música, uma receita, uma frase simples, uma pequena lembrança. A morte de uma mãe não leva apenas uma pessoa, leva muitas versões de nós que existiriam ao lado dela. Também existem perdas ainda menos reconhecidas, perdas gestacionais, descobertas tardias, gravidezes interrompidas antes mesmo que o coração pudesse organizar a notícia, filhos que passaram pelo corpo como um sopro e deixarão marcas eternas. Há mulheres que só entenderam meses depois o que havia acontecido, e então o luto veio atrasado, misturado com surpresa, perguntas e culpa injusta. Ai, se eu tivesse percebido, se eu soubesse antes, será que eu posso chamar isso de perda? Eu tenho o direito de sofrer? E eu te digo, tem. A dor não precisa de testemunhas para ser legítima. O amor não depende de um tempo cronológico para existir. Há vínculos que duram pouco no calendário e para sempre na alma. Mulheres silenciam essas histórias porque sentem que ninguém entenderia. Guardam em uma gaveta inteira e uma gaveta interna o nome que nunca deram, a data que nunca celebraram e o choro que nunca veio inteiro. Mas o que não é honrado costuma permanecer pedindo lugar. De novo, mas o que não é honrado costuma permanecer pedindo lugar. Talvez sua cura não esteja em esquecer, talvez esteja em reconhecer. Vou fazer uma pausa aqui porque tem alguma transmutação acontecendo. Calma aí. É uma garrafa que minha sogra me deu. Talvez sua cura não esteja
em esquecer. Talvez esteja em reconhecer. Reconhecer que algo existiu, que algo foi sentido, que doeu. Que algo mudou você. Há perdas que não pedem explicação, pedem ritual. Acender uma vela, escrever uma carta, falar em voz alta, chorar sem você se justificar. Agradecer pelo amor breve, nomear o que o mundo ignorou. Porque quando a dor encontra linguagem, ela começa a respirar. Eu acho que tá bom para eu ler isso em live, porque é um material extremamente, não vou dizer sensível, tá? É um material extremamente delicado. Isso aqui toca no coração, porque é o que todas nós vivemos, tá? E esse é um pedacinho que eu posso ler aqui para vocês, mas no grupo está sendo disponibilizado todo o capítulo, todos os dias que temos as lives, né, de segunda a sábado, tá tendo um capítulo enviado para você, um material de apoio sobre o capítulo, que são atividades, são as reprogramações sobre essas transmutações que nós acabamos de ter aqui. Então, saindo daqui, o grupo continua, esse trabalho continua, tudo bem? Então, esse é um pedacinho que eu vou poder ler para vocês aqui. Quem está lá no grupo, Mulher Viva, então se você quer participar, comenta aqui, tá? Eu mando para você, eu consigo enviar para você o link certinho para você acessar todos os materiais. E vamos seguindo. Temos aqui algumas reflexões, tá? Hoje, essa mulher aqui, lembra como ela estava no comecinho, né? Totalmente exausta, perdida, ela não sabia exatamente o que ela estava sentindo, nem nomear o que ela estava sentindo, agora ela começa a entender a si, tá? E isso é ela dentro dela mesma, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Nem toda perda é reconhecida, nem todo luto é validado, mas o corpo sabe. Perdas invisíveis também deixam marcas profundas e, quando não são elaboradas, continuam influenciando silenciosamente a sua vida. Você não precisa superar rápido, você precisa integrar o que foi vivido. Então, o que é integrar, né? Quando você ler essas perguntas que você vai acessar nesse material, a primeira coisa que vier na sua mente, no seu coração, no seu corpo, se você puder anotar, se você puder lembrar, falar em voz alta se você estiver sozinha, alguma coisa, se você puder dar um significado rápido, olha, essa corda que eu acabei de pegar significa o que eu acabei de pensar aqui, que veio, tá? Então aqui, ó, quais perdas eu vivi que nunca tiveram espaço para serem sentidas? O que veio? Quais foram as perdas que você viveu, que até hoje não teve nenhum momento que você conseguiu, com plenitude, sentir, expor ou... Tá? Tudo bem? O que ficou não dito dentro de mim? O que eu ainda não consegui nem colocar, dar um nome relacionado a essas perdas que nós estamos falando, tá? E aí entra, a gente vai comentar um pouquinho mais ainda, tá? Como essas perdas ainda aparecem em minha vida, pelos ciclos se repetirem. Enquanto não for honrado, enquanto não for nomeado, que seja sozinha você falar em voz alta, que seja você colocar isso, terceirize isso, tira daqui, tá? Tira daqui. Tudo bem? E o que eu preciso reconhecer e honrar dentro de mim? Esse é um pedacinho do material que vocês
vão acessar sobre o capítulo 6, as perdas, né, que o mundo não vê. Mas, lembrando que a gente não tá falando só sobre filhos, tá? Não é sobre só isso aqui, não. Porque tem mulher que perdeu o quê? A espontaneidade. E aí começou a chamar isso do quê? De maturidade. Eu sou madura. Só que ela virou... entrou num certo padrão, num certo mover ali que não é dela. Já tem mulher que perdeu a conexão com o próprio corpo. Aí ela chama isso de responsabilidade. Lembra que nós falamos que tem mulher que perdeu até a capacidade de sentir prazer? E aí chama isso de fase adulta. E na verdade não. E aí, a coisa mais perigosa de toda essa jornada que nós estamos falando aqui é quando uma mulher ela começa a achar normal viver sem brilho, tá? Sobreviver cansada sempre, não desejar mais nada, de viver sempre nesse automático, de não se priorizar, de se abandonar, de não existir ali além de uma função, que seja ela mãe, que seja ela empresária, que seja ela amiga, filha, tá? Como nós falamos, toda mulher, ela pode não ser mãe, mas toda mulher é filha. E se isso também não é honrado, esse castelinho ele fica uma carta balançando ali, aí não, tá? Não cola. E aí acontece o quê? É uma alma que fica tentando sobreviver com a falta de um oxigênio emocional. E ainda assim eu percebo quantas mulheres incríveis desapareceram e estão desaparecendo delas mesmas sem elas perceber. Continua linda em fotos, maravilhosa nas fotos produtivas, funcionando, só que já não consegue mais sentir a presença dentro da própria vida, tá? E aí vem um pinguinho de tristeza que pinga ali. Porque ninguém se perde de uma vez só, de uma única vez. Vai acontecendo em pequenas concessões. Você vai aqui, acontece algo, você vai e engole uma emoção. Engole um sapo. Aí acontece de novo, você vai e engole outro sapo. Aí acontece de novo. Eu vou tirar do cabo aqui, porque eu acho que já consigo fluir, tá? Mas aqui estávamos nos sapos, calma lá. E aí entra uma aqui, outra ali. Aí você se silencia uma verdade que você queria dizer. Aí você vai diminuindo um desejo que você gostaria. Aí você para de pedir. Olha, mais duas maravilhosas aqui. Do nosso grupo lindo, maravilhoso. Esse movimento tá lindo. Tá lindo. Depois eu preciso conversar um pouquinho com vocês sobre como foi essa noite, tá? Ai, tô muito animada. E aí entra as mulheres que com um tempinho ela para de ocupar espaço, ela para de confiar ali na sua própria percepção, na sua própria intuição, como a gente falou, desconectando do seu corpo, tá? Até que um dia ela já não sabe mais quem ela seria. Sem ela precisar sobreviver e sustentar ali o tempo todo, tá? Tudo bem? Vai me dando um ok aí se vocês estão conseguindo compreender. Fico muito feliz que vocês conseguiram entrar. Vai ficar gravadinho, vai ficar aqui todo esse material aqui, então vocês não fiquem com medo de perder o comecinho não, tá? E aí talvez algumas mulheres estejam percebendo agora que
não estão apenas cansadas de uma rotina. Como a gente falou ontem não, né? No sábado. Não é por fora esse cansaço, já é aqui dentro, essa estrutura. Versões delas mesmas que já não cabe mais em lugar nenhum. E aí entra a forte o tempo todo, nossa, a madura, a responsável, a equilibrada, a que entende tudo, que segura tudo, que nunca desaba, mas aí o seu corpo começa, pam, pam, aí dói aqui, dói ali, o seu corpo começa, sabe, começa a enrijecer, começa a perder toda o molho, tá? E aí a sua ansiedade começa a aumentar. Como a gente falou, aí o seu corpo começa a deixar de sentir prazer em você mesma, no seu toque, com o seu companheiro, com a sua companheira. A sua criatividade mina, começa a minguar. A sua respiração começa a ficar curta, você deixa de trazer essa energia que tá aqui disponível pra gente, tá? E aí você vive o tempo todo bufando. E eu falo porque eu sei o que é isso também, tá? Tem hora que eu fico ali que eu falo, calma, para, volta aqui. Respira, tá? Tudo bem? Só que aí o corpo vai avisando, seu corpo vai avisando, seu sono vai mudar, o seu brilho vai diminuir. Só que ainda assim você vai continuar. Porque você aprendeu cedo demais que parar era perigoso, tá? E aí, talvez hoje algo precisa mudar. Algo vai ter que mudar. E não é do lado de fora, não vai ser aqui. É aqui, é do lado de dentro. Talvez você precisa parar de olhar pra você apenas pelo que você consegue suportar. Tira essas. Tem uma colega minha que falou esses dias, quem é você? Quem é você na fila do pão ali se você não tivesse essas personificações? Que você não nasceu só pra aguentar, não. E a potência? Você nasceu pra sentir. Sabe a mãe natureza? Quando a gente fala mãe natureza, é porque qualquer mulher, indiferente, se ela tem filho, se ela optou ter, se ela optou não ter, se ela pôde, se ela não pôde ainda, tá? Não estamos falando disso. Mas você, mulher, nasceu pra sentir. Você nasceu para criar, você nasceu para desejar, para se movimentar, para ocupar a vida inteira, a sua vida inteira. Tá? E eu sinto que muitas mulheres estão começando a perceber isso aqui. Só que de uma maneira que quando chegar essa potência que vocês conseguirem visualizar, vai ser tão avassaladora, vai ser tão grande, tá? E as mulheres, elas estão percebendo que tem muita vida esperando ainda por elas. Embaixo dessa armadura que a gente tirou essa semana. E se você ainda não tirou, eu espero você, tá? Eu espero você. Ali na porta tem uma montanha de armadura que as mulheres já estão deixando ali. E aí, dali pra cá, é o quê? É muita vida, tá? Porque quando uma mulher começa a voltar pra si, o corpo dela vai mudar. Algo no corpo dela muda. Quando eu falo corpo, não é só isso aqui, tá? Como nós falamos no sábado. O seu olhar vai mudar, a sua voz vai mudar, a sua energia vai mudar, a sua presença vai mudar. Ela para de existir ali apenas com essa função da sobrevivência. Tudo bem? E aí ela começa a lembrar como é existir com verdade.
tá? Tudo bem? E talvez seja por isso que tantas coisas estejam se movendo aqui dentro nesses dias. Porque isso aqui não é conteúdo, não é só conteúdo, como eu tô falando aqui há muitos dias. É uma experiência emocional. Tá? E tem coisas que não mudam apenas sendo entendidas. Elas mudam quando o seu corpo finalmente sente essa segurança suficiente para existir de outro jeito. Ok? Ando com sentimentos bons, positividade e sinto mudanças. É isso aí, tá? Porque o seu corpo começa agora. Todo esse movimento que nós passamos aqui até o 6º capítulo, você tá no meio, você tá no marco. Quase... É onde você visitou ali todas essas suas dores, essas camadas, igual uma cebola, tem várias e várias e várias camadas ali, mas todas arde o olho. Indiferente se é uma camada grande, se é uma camada pequena. Só que aí você vai começar a sentir essas mudanças. E aí muda o corpo, no sentido de sentir essa segurança suficiente, até demais, para você conseguir existir de outra forma, diferente dessa sobrevivência. E aí talvez algumas de vocês já estejam chegando exatamente nesse lugar. Como nós falamos, a partir de agora, não é a dor que a gente vai ver. O que é além da dor? Qual que é o outro lado da balança? Aonde a sua alma ainda começa a falar, olha, eu não quero mais sobreviver, eu não quero apenas sobreviver, não. Eu quero voltar a viver. E tem uma coisa que a gente precisa conversar, tá? Ainda. Quando uma mulher, ela reencontra a presença, ela nunca mais consegue fingir que tá viva. Se ela não tiver de verdade, tá? Enquanto ela ainda sente ausente dentro dela mesma, tá? Vamos fazer uma chamada com todos para falar o que estamos sentindo. Lara, eu tô preparando algo para vocês, tá? Lembra que eu falei que terão várias e várias e várias coisas para acontecer, tá? Quem tiver lá no grupo a gente vai conversar, mas tem algo lindo, 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 lindo nascendo, tá? E é aquilo, depois que sua alma acorda, ela vai pedir mais espaço, tá? Espaço para respirar, espaço para sentir, para ocupar espaço, tá? Para existir sem um personagem. Tudo bem? Deixa eu tirar daqui, porque já não vai mais precisar ficar nesse cabo. Carregou o suficiente, que bom, tá? Tudo bem? Nós já lemos o capítulo de hoje, mas, novamente, esse material está sendo disponibilizado todos os dias de leitura, o capítulo completo, já com material de apoio, tudo certinho para vocês no grupo Mulher Viva. Então, se você não tá nesse grupo, se você sente vontade de entrar, comenta aqui Mulher Viva, que eu já automaticamente já coloco você lá, tá? E não perde, porque tá incrível e é só nesse mês de maio, tá? Esse movimento está acontecendo aqui para essas mulheres e algo único, único, único. Quem tá lá tá conseguindo sentir e vai conseguir dizer aqui. A gente vai ter sim um momento para trazer como vocês estão sentindo, sim, tá bom? E é isso. Talvez mesmo depois de todas as perdas, a vida ela ainda esteja tentando alcançar você, tentando conectar com a sua intuição, com o seu coração, tá? E isso tudo é apenas o começo, tá?
Eu espero que vocês tenham um lindo dia e a semana de vocês comecem com uma potência maravilhosa. Não se esqueçam que vocês nasceram para sentir, que vocês nasceram para desejar, para se movimentar, para criar, para ocupar ali a vida inteira. Você é a personagem principal da história, que se não fosse, tá? Tudo bem? Então, eu espero vocês até amanhã. Amanhã a nossa live vai ser na parte da tarde, não vai ser às 10, 10h30, como nós estamos fazendo. Vai ser próximo ali às 2, 2h30, tá? Mas eu aviso aqui também e quem tiver lá no grupo. E seguimos, tá bom? Um beijo para vocês e até amanhã.